Os 2 pontos em amarelo no sul do mapa são El Calafate e Ushuaia, localizados na Patagônia Argentina. Vamos conhecê-los comigo? Apertem os cintos e lá vamos nós! Trocamos de aeronave no Aeroparque em Buenos Aires, onde aproveitei para tomar o café da manhã e ter o primeiro contato com a moeda e com a língua. 2 medialunas e um cappuccino por 460 pesos argentinos. Eu não tinha a menor ideia se isso era muito ou se era pouco. Nessa escala, sempre verifiquem se o aeroporto de chegada é o mesmo da partida, para não terem problemas de deslocamento, tá? Porque em Buenos Aires tem outro aeroporto. O dia estava bonito e pudemos ir acompanhando a mudança de cenário entre Buenos Aires e El Calafate. Vejam comigo. Finalmente pousamos em El Calafate. Venta muito por aqui. Comprei o transfer no próprio aeroporto, uma van, e já paguei a volta também. Eles aceitaram reais. Oito horas da noite e ainda está muito claro. Vejam a escada que eu vou ter que enfrentar. Só tô pensando na hora da volta. Lá embaixo está a rua principal. Pronto, desci. Agora uma caminhada pela Avenida Libertadores, onde tem comércio e alguns restaurantes. Ou melhor, muitos restaurantes. Achei vocês, hein? Olha só quem é que tá fazendo uma arruaça aqui no centro. E vejam esse chão, um perigo passar aqui embaixo. Precisamos estar atentos. Passeando pelas ruas do centro, encontrei muitos cachorros. Confesso que fiquei com bastante medinho. Depois verifiquei que os cachorros são mansos porque estão acostumados com os carinhos e com a comida que recebem dos turistas. 10h40 da noite e tá ficando escuro agora. Aqui está o glacial Perito Moreno visto a partir do barco. Será que estava ventando? Depois vimos a partir da terra. Foi necessário segurar os cabelos quando estava bem pertinho. E finalmente de cima, uma vista muito linda, mas tive que continuar lutando com o cabelo. Pudemos apreciar o glacial Espegazinho de vários ângulos. Quanto ao Apsala, está muito perigoso e não pudemos chegar perto, então tivemos que nos contentar com um dos blocos que se desprendeu dele. Esse é o famoso cordeiro patagônico e eu tive que experimentar, claro. As empanadas são imperdíveis. E um dos meus favoritos é o guiso de lentejas. E para encerrar, um sorvete ou um licor de calafate. Essa é a frutinha calafate, uma bolinha pequenininha roxa.
Em Le Chaltén, subimos 2 quilômetros até o mirante para podermos apreciar essa vista maravilhosa. Aqui estávamos chegando no topo. Para descer todo santo ajuda, né? Encerrar nossa visita ao Parque Nacional Los Glaciares, vamos dar uma caminhada até a cachoeira, apreciando cada detalhe. Almoçamos e demos um passeio pelo povoado de Chaltén, que havíamos apreciado do alto do mirante pela manhã e que está no post anterior. Esta é a Avenida San Martín, principal de Ushuaia. Uma bela caminhada no final de tarde, já era quase 10 horas da noite, como vocês podem ver, muito claro ainda. E assim como El Calafate, encontrei alguns amiguinhos pela rua, mas agora já estava acostumada e não tive mais receio. A caminho do porto, passei pelo local da feira de artesanato. E então cheguei onde devemos trocar o voucher pelo ticket do catamarã. Estava toda feliz quando vi o quiosque verde sem filas, até que descobri o verdadeiro quiosque verde. E finalmente tudo pronto para embarcar para o fim do mundo. Ushuaia, a bordo do catamarã. Buenas tardes a todos. Esto es para recordarles que las mesas son para compartir. Hoy vamos a salir casi llenos, por lo cual les voy a pedir que las mochilas, que las camperas o casacos los pongan en las repisas superiores o debajo de sus asientos. Navegando no canal de Beagle, pudemos apreciar a Ilha dos Leões Marinhos, dos Pássaros e o farol do fim do mundo. Que festa, né? É a Hamilton. Esse canal separa a Patagônia Argentina da chilena. E também tem o encontro dos oceanos Atlântico e Pacífico. Canal de Beagle e finalmente chegamos na Ilha dos Pinguins. Los pingüinos atrás. Os pinguins, crianças, ficam brincando na beira do mar, enquanto os pinguins adultos estão no centro da ilha. Acho que está tendo alguma reunião. Esses com a patinha laranja e o bico laranja são chamados de pinguins papuas. Minha gente, o fim do mundo é muito frio e eu tive que me encapotar. Lá atrás está Puerto Williams, que fica do lado chileno da Patagônia. Nosso passeio pelo canal de Beagle terminou por volta de 9 horas da noite e vejam como estava claro. O reflexo no meu óculos mostra como estava alto e forte o sol naquela hora. E eu não podia deixar de fotografar essa placa, né, gente? Uma pequena caminhada e pude conferir a base naval e o antigo e famoso presídio do fim do mundo. O nosso passeio 4x4 teve a primeira parada num restaurante cuja decoração eram só objetos antigos. Minha mãe tinha uma máquina dessa. Ao lado do restaurante fizeram o Museu da Moto, onde tivemos a oportunidade de degustar gin de vários sabores. Vamos conhecer os lagos Escondido e Fanhano e a praga da Patagônia, mas logo descobrimos o porquê do 4x4. A praga da Patagônia é o castor, isso mesmo, esse danadinho que está nadando aí. Ele constrói essa estrutura de madeira quando encontra um curso de água e com isso alaga a região, matando as árvores. Vejam o que fazem com a vegetação.
Estão constantemente roendo porque seus dentes não param de crescer. Há 70 anos, importaram 20 casais e agora eles são mais de 3.500, porque não existe um predador natural. A casinha feita de madeira e barro fica na beirada da área alagada. Tem entrada subaquática. Depois do castor, uma aventura para chegar no próximo ponto de parada, onde degustamos queijo e vinho. E esse é o Lago Fagnano, ao lado do Lago Escondido. Mira. Ese es un chimango. El chimango siempre viene, ese está acostumbrado porque sabe que... Que tem lanche. Él sabe y viene y come el queso y el jamón y lo come así. Próximo destino foi um churrasco ao som de música brasileira num local bem isolado. Término do passeio com chave de ouro, com um lindo pôr do sol em Ushuaia. Vocês têm ideia do que é esse local no meio desse cenário paradisíaco? Será um restaurante ou uma loja de material para pesca? Estamos aqui no Correio do Fim do Mundo, unidade postal do fim do mundo. Isso mesmo! E olha a fila para mandar uma mensagem do fim do mundo. Um cartão postal com o carimbo da unidade fica 300 pesos argentinos. Se você quiser enviar esse cartão, fica por 700. Essa turma estava enviando o cartão para o Uruguai. E aqui está o famoso carimbo. Vocês já perceberam que tudo no Ushuaia é o fim do mundo? É o Correio do Fim do Mundo, o Farol do Fim do Mundo, Presídio do Fim do Mundo. E agora chegou a vez da Baía de Lapataia, que é o fim do mundo para os carros. Depois disso, só por navio. Cabelo fazendo cosquinha. Aqui é o último lugar onde a gente alcança por carro. É o final da Rota 3. E finalmente vamos conhecer o trem do fim do mundo e sua trajetória. 1 Spanish, number 2 English, 3 Portuguese. Vocês se lembram do Presídio do Fim do Mundo? Pois é, esse trem era utilizado para transportar os prisioneiros que tinham que cortar as árvores cujos tocos vocês estão vendo. Imaginem o frio que passavam quando estava nevando. Paradinha na estação Macarena para esticarmos as pernas, tirarmos algumas fotos e observarmos alguns fugitivos. Aqui também venta. E como venta! Continuamos então mais um pouquinho apreciando belas paisagens até a estação final do Ferrocarril Austral Fueguino. Gente, que delícia que eu falar isso! Eu quase desisti. Estava muito cansada, era o último passeio do dia e teríamos que subir o mais próximo do glaciar Martial. Me enchi de coragem e encarei a escalada. Primeira parada para apreciar a água de degelo e para respirar, claro. Ao chegar no mirante, fiquei estarrecida. A vista é simplesmente deslumbrante, eu diria divina. Lá embaixo podem ver o Ushuaia e o Canal Beagle. Depois de contemplar tanta beleza e com a energia renovada, iniciei o processo de descida. Alguns continuaram a subida para chegar mais pertinho do glaciar, mas eu já estava satisfeita. Eu teria me arrependido amargamente se não tivesse subido. E assim me despedi de Ushuaia. Malas prontas, próxima parada, Buenos Aires. Malas prontas e para encerrar nossa linda viagem, um belo almoço no Porto Madeiro, em Buenos Aires.
estamos no Porto Madeiro. Olha que lindo. O roux de bife foi o prato escolhido, que estava simplesmente maravilhoso. Registrei também um pouquinho do percurso de Porto Madeiro até Palermo, onde aconteceu o Argentina Tango Saloon Festival.